Chegamos à unidade 4, a última unidade de homilética 2. Nesta unidade nós vamos falar sobre o sermão expositivo. Veja o que diz James Braga. O sermão expositivo é aquela mensagem em que uma porção mais ou menos extensa da Escritura é interpretada em relação a um tema ou assunto. A maior parte do material deste tipo de sermão provém diretamente da passagem, e o esboço consiste em uma série de ideias progressivas que giram em torno de uma ideia principal. Para Elianai Cabral, o sermão expositivo está diretamente ligado ao sermão textual, com a diferença de que o seu desenvolvimento é feito sob as regras da exegese bíblica e não abrange um só versículo, mas uma passagem, um capítulo, vários capítulos ou mesmo um livro inteiro. O sermão expositivo recebe esse nome por se tratar especificamente da exposição de assuntos. Mas veja, todo o conteúdo, todo o material do sermão expositivo, ele é resultado de uma profunda pesquisa exegética do texto por parte do pregador. Aliás, essa é a característica mais marcante do sermão expositivo, o trabalho exegético. O pregador expositor, o pregador que se detém ao trabalho do sermão expositivo é um pregador que se dedica à pesquisa do texto, à pesquisa histórico-gramatical, a buscar os fundamentos das palavras-chave da passagem, os seus sentidos no original, a desenvolver a pesquisa do contexto histórico em que a passagem está descrita, ela está desenvolvida. Então, o pregador expositivo é aquele que não apenas pega um texto bíblico, como no sermão textual ou no sermão temático, e desenvolve a partir das suas próprias ideias e das suas próprias interpretações pessoais da passagem, mas ele busca nas ferramentas homiléticas a exegese do texto, no grego, nas suas línguas originais do grego ou no hebraico, aquilo que o texto diz para os seus ouvintes, os seus leitores naquele primeiro momento, os seus leitores originais. E dali o pregador retira o verdadeiro sentido da passagem para uma aplicação para os nossos dias. Veja o que Elianai Cabral, citando James Grace, diz. O sermão expositivo é aquele cujo tema é encontrado diretamente no texto, sendo seu desenvolvimento feito com material que possua uma reta interpretação e tenha um propósito que se harmonize com o significado original do texto. Então perceba que a preocupação do pregador expositivo é de fato encontrar a mensagem original do texto, ser fiel àquela mensagem daquele tempo, o que o autor bíblico queria dizer para as pessoas do seu tempo. O pregador expositivo se preocupa com essa questão, essa característica da investigação do texto, da exegese do texto. Hoefler enumera algumas características do sermão expositivo. Primeira, unidade. Não é um mero comentário de textos bíblicos, e sim uma análise pormenorizada e lógica do texto sagrado. Alguns pregadores confundem um sermão expositivo com aquele estudo pormenorizado, aprofundado do texto bíblico, que geralmente nós fazemos em estudos ou reuniões de estudos bíblicos, aqueles estudos versículo por versículo. Ao elaborar o sermão expositivo, de fato, o pregador precisa fazer essa investigação aprofundada, pormenorizada do texto bíblico, mas ao desenvolver o seu sermão, ao desenvolver o esboço do seu sermão, o pregador ele precisa visualizar e obedecer as estruturas homiléticas para que esse sermão tenha de fato uma linguagem, os contornos e a estrutura de um sermão e não apenas de um estudo bíblico.
Presta-se melhor à exposição contínua de um livro bíblico inteiro ou de uma doutrina. Interessante nós falarmos sobre isso, porque o sermão expositivo é um sermão que se adequa muito bem ao que nós chamamos de lectio contínua, ou seja, aquele sermão em séries que geralmente os pregadores fazem de um livro inteiro da Bíblia, capítulo por capítulo. A isso chamamos lectio contínua, pregação expositiva de um livro da Bíblia durante algum tempo extenso, 1 mês, 2 meses, ou quanto tempo levar aquele livro da Bíblia. Mas preste atenção, como nós falamos anteriormente, isso não é um estudo bíblico. O pregador, ao pregar de forma lectio contínua, ele na verdade está trazendo uma mensagem bíblica na estrutura homilética de um sermão, não como um estudo, só que ele está fazendo isso de maneira contínua em um livro bíblico. Agora, preste atenção. Nem todo sermão expositivo é lectio contínua, mas todo sermão lectio contínua é um sermão expositivo. É de grande valor para o desenvolvimento do poder espiritual e da cultura teológica do pregador e de sua congregação. O sermão expositivo propõe um sermão profundo e propõe levar a igreja a se aprofundar no texto bíblico, a se aventurar a conhecer de maneira densa aquela passagem bíblica quando o pregador ele o faz de uma maneira correta. Inclina-se mais à interpretação natural das Escrituras do que à alegórica. A gente vê aqui uma diferença, de fato, no sermão expositivo e o sermão temático tópico. O sermão temático tópico, por ser um sermão onde o sermão parte da ideia do pregador, do assunto que o pregador escolheu para pregar, esse sermão, o sermão temático tópico, ele tem uma facilidade muito grande de caminhar em direção a alegorias. Já o sermão expositivo, de maneira nenhuma. Ele se detém de fato a uma interpretação natural do texto, porque ele não traz ali o assunto que está no seu coração ou que lhe veio à mente, mas ele vai tratar exatamente dos assuntos e os temas que o texto oferece, que o texto propõe. É o método mais difícil apreciado pelos que se dedicam à leitura e ao estudo diário e constante da Bíblia. De fato, o sermão expositivo é o tipo de sermão mais difícil de se elaborar, porque ele exige do pregador esse trabalho de pesquisa, esse trabalho profundo de pesquisa exegética, de buscar os significados de palavras-chave nos seus originais. Isso não é um trabalho exigido no sermão textual ou no temático, mas no sermão expositivo é fundamental. Apenas a título de lembrança, para relembrarmos, vamos fazer algumas diferenciações entre esses 3 tipos de sermão. O sermão temático tópico, sua característica principal é que o texto principal é aquele que existe apenas para fornecer ao pregador o tema do sermão. Ou o pregador busca nas passagens bíblicas, textos bíblicos que vão se encaixar num tema que ele mesmo já tem. Ou seja, ele já tem um assunto, ele já tem uma proposta de temas para trabalhar com a igreja, ele busca passagens que vão falar a respeito daquilo. E cada ponto do sermão, ele é baseado num texto diferente do texto principal. O sermão textual é aquele que a maioria dos autores concordam que o pregador se detém a uma passagem bíblica de no máximo 3 versículos. Pode ser até um único versículo ou mesmo um fragmento de versículo. É aquele texto bíblico que, olhando para ele, imediatamente já salta aos olhos os pontos do sermão e não requer do pregador um aprofundamento
do texto bíblico, extraindo dele a sua temática, o seu assunto principal, também requer do pregador uma certa criatividade. Mas o sermão expositivo não. É um sermão onde o pregador ele busca textos mais ou menos extensos, acima de 4, 5 versículos. Ele pode buscar partes de textos diferentes que juntos formam uma unidade. Esse sermão ele exige do pastor, do pregador, um aprofundamento no texto, buscando do texto extrair a ideia central, a ideia homilética. A maioria dos autores chamam esse texto em que o pregador vai se basear para fundamentar a sua passagem de unidade expositiva. O texto que eu escolho para pregar, o texto que eu escolho para elaborar o meu sermão expositivo, eu chamo de unidade expositiva. E é dali que eu vou extrair todas as informações que eu preciso para desenvolver as minhas ideias nos pontos e aplicar o ensino que o próprio texto me oferece. Elianai Cabral nos apresenta alguns conselhos úteis para o uso de sermões expositivos. Primeiro, não fugir do texto. Como foi dito anteriormente, o pregador retira do texto bíblico todas as informações importantes para a elaboração da sua mensagem. Todo o pensamento dominante está naquela passagem, ele não pode fugir dela. Não pode acontecer aquela história que nós conhecemos bem, em que o pregador ele abre o texto bíblico, lê e não volta. Nós chamamos esse pregador de pregador além, A-L-E-N, abre o texto bíblico, lê e nunca mais volta nele. E isso não existe no sermão expositivo. Ser prático na aplicação da passagem exposta. Muitas vezes o texto bíblico oferece ao pregador muita informação. O pregador precisa suportar a tentação de querer falar sobre tudo que o texto oferece. O pregador ele precisa ser prático, objetivo. Ele precisa se ater às ideias principais que o texto traz e desenvolvê-las nos seus pontos. Estudar plenamente o texto. O sermão expositivo é aquele em que, de fato, o pregador conhece a passagem. Alguns estudiosos de homilética propõem que o texto precisa ser lido até ser decorado, conhecê-lo ao fundo. 10, 15, 20 vezes, quantas vezes forem necessárias, o pregador deve ler para conhecer a passagem, a unidade expositiva a que ele vai trabalhar, a que ele vai entregar a sua mensagem. Evitar a monotonia, cultivar a meditação e a oração, que é a fonte da inspiração e o segredo do sucesso. Como o sermão expositivo é um sermão denso, é um sermão onde o pregador ele mergulha no texto para extrair as suas verdades, os seus ensinos, há um risco de que esse sermão se torne um sermão muito técnico, muito teológico, digamos assim. Ele precisa ser mais pastoral, ele precisa ser mais devocional, ele precisa exalar piedade. E isso só se faz quando nós nos debruçamos do texto para preparar o sermão, o regando com oração. E aqui também nos ensina a meditação. Como nós falamos algumas aulas atrás, meditar sobre um texto é buscar ouvir de Deus o que Deus está falando naquele texto para o pregador. Enquanto isso não acontecer, jamais o pregador será capaz de apresentar uma mensagem bíblica à sua assistência, à plateia, à igreja e a edificá-la nessa passagem, neste sermão. Cultivar a leitura sistemática da Bíblia. O sermão expositivo, ele é um sermão que é preparado
por pregadores que amam a palavra, que amam a Bíblia, que se deleitam ao conhecer, ao lê-la diariamente, cotidianamente. Procurar sempre despertar o interesse da igreja por esse tipo de sermão. Eu posso afirmar, todo pregador que se dedica a apresentar e oferecer à sua igreja, à sua assistência, semanalmente, dominicalmente, sermões expositivos, faz com que a igreja fique bem acostumada. Ela não vai receber muito bem outro tipo de sermão. Pelo contrário, ela vai apreciar mais e mais sermões expositivos e pregadores expositivos. Mas alguém pode estar se perguntando, qual é o primeiro passo que o pregador precisa dar para começar a preparar sermões expositivos? Nós vimos aqui alguns conselhos úteis que o Reifler nos oferece, mas existe um caminho que nós precisamos seguir. Além de todos esses conselhos, o pregador precisa aprender a fazer a análise estrutural da passagem. Eu poderia dizer que este é o primeiro passo para a elaboração de sermão expositivo. O que é uma análise estrutural da passagem? Preste muito bem atenção, porque se você não faz uma análise estrutural da passagem que você vai pregar, ou seja, da unidade expositiva que você vai se propor a pregar, dificilmente esse sermão vai ser de fato um sermão expositivo. A análise estrutural da passagem é pegar o texto a ser pregado, ou seja, a unidade expositiva, e destrinchá-la. Essa seria melhor a palavra. Dividi-la, separar versículo por versículo. Apanhe um papel, uma folha de papel, um caderno, um papel ao maço, uma folha de papel A4, escreva o seu sermão. Escreva o texto bíblico. Escreva versículo por versículo separado. Escreva um versículo, pule uma linha, escreva outro versículo, pule uma linha, escreva outro versículo e assim sucessivamente até você escrever no papel todos os versículos que você vai pregar. Depois, leia cada versículo separadamente, de maneira crítica, investigativa. Busque agora, após lê-lo investigativamente, identificar blocos que falem sobre o mesmo assunto nesta unidade expositiva. O versículo 2, o versículo 1, versículo 2 e versículo 3 estão falando ali da mesma coisa. Palavras se repetem muito nesse bloco de versículos. Já o versículo 4 e 5 parece falar de algo diferente. Mas, claro, tudo numa progressão de ideias. O versículo 6 e 7 está falando de um outro assunto dentro desse mesmo bloco de versículos, dessa mesma passagem, dessa mesma unidade expositiva. Quando você separa, você já tem uma ideia do pensamento dominante do autor quando escreve aquela passagem. Você consegue perceber, já identificando quais seriam os blocos que você iria utilizar para definir pontos do seu sermão. Depois que você consegue identificar esses blocos, o trabalho é fazer uma investigação agora gramatical. Buscar informações em comentários bíblicos, para quem domina o grego, para quem domina o hebraico, buscar nos seus originais o sentido daquela palavra, naquele contexto, para aquelas pessoas que estavam sendo dirigidas àquele texto bíblico, separar expressões que se repetem muito, verbos. Os verbos no texto bíblico são ações, determinam ações. Verbos que se repetem, vocabulários que se repetem, separe isso, sublinhe, grife, circule. Todo esse trabalho linguístico, ele está fazendo parte do seu trabalho exegético, da sua pesquisa exegética, dentro dessa análise estrutural da passagem. Você primeiro estrutura, faz ali
uma espécie de pré-esboço, separa versículo por versículo, identifica blocos dentro dessa unidade expositiva, já visualizando um esboço, e depois começa a trabalhar a parte gramatical, as palavras que são repetidas, palavras que saltam os olhos, palavras que parecem oferecer informações importantes dentro daquela passagem. E depois nós vamos para o trabalho histórico, conhecer a passagem, conhecer o texto bíblico à luz do seu contexto anterior e do seu contexto posterior, e até mesmo à luz de todo o livro bíblico. Você pega uma carta de Paulo, você extrai ali alguma passagem bíblica, Romanos 12, Romanos 8, 1 Coríntios capítulo 9, seja qual o texto que você escolheu para pregar, você então precisa fazer uma investigação. O que o apóstolo Paulo está falando neste capítulo à luz dos seus contextos anterior e posterior? E agora o que o apóstolo Paulo está falando nesse texto à luz de todo o livro, de toda a carta? O que Paulo está falando na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios? Para quem ele está escrevendo? Quais são as perguntas que ele está respondendo? Quais são os questionamentos que estão sendo feitos ali? Toda essa investigação histórica é fundamental para a compreensão do texto bíblico e extrair ali a sua ideia original. Diante de toda essa informação, o pregador tem agora todo o escopo teológico, histórico e gramatical para desenvolver uma mensagem bíblica, não daquilo que ele pensa e o que ele acha, mas com segurança de estar extraindo do texto o ensino que o texto originalmente propõe. E aí agora o trabalho do pregador é aplicar essa verdade histórica, essa verdade bíblica, realmente bíblica, aos seus dias. É o trabalho da contextualização. Isso dentro de toda a estrutura que nós já estudamos, desde o texto bíblico, passando pela introdução até a conclusão. Isso seria análise estrutural da passagem. Vamos ver alguns passos que precisamos dar para a realização da análise estrutural da passagem. Primeiro, leia a passagem a primeira vez para descobrir o assunto e a história. Essa leitura, como nós lemos aqui, a primeira vez, mas a primeira vez aqui é a ideia de conhecimento do texto. É a primeira vez, mas não uma única vez. Você precisa ler o texto bíblico diversas vezes, até extrair dela o assunto e a história, entender esse significado. 2. Divida a passagem em parágrafos, como eu falei anteriormente. Divida o texto, separando cada versículo e depois o reúna em blocos ou parágrafos. Essa reunião de blocos e parágrafos não é aleatório, como nós falamos anteriormente. É dividi-lo em assuntos, blocos que são comuns uns com os outros. Torne a ler cada parágrafo tantas vezes quantas necessárias para descobrir a ideias subordinadas ou auxiliares que sustentam, explicam ou desenvolvem a ideia principal. Cada bloco da sua estrutura, ele vai receber um título. Ele fala sobre o quê? Fala sobre determinada coisa. Então você vai escrever ali em frente do que ele fala. Todavia, para que você entenda ou tenha chegado a esta conclusão de que aquele bloco está falando sobre determinado assunto, esse bloco pode propor ideias subordinadas, que nós chamaríamos lá na estrutura homilética de subpontos ou subdivisões. 4. Limite a análise ao conteúdo real da passagem.
analise aquilo que é fundamental na passagem. Como nós falamos anteriormente, um texto bíblico pode ser muito rico, ele dá muitas informações. Informações essas que não são objetivas, que não são o objeto principal da passagem, mas como nós falamos aqui no ponto anterior, são subordinadas, estão na verdade circundando em volta daquilo que é principal. Então, limite essa análise àquilo que é de fato principal na passagem. Mantenha a sequência do material como está na passagem. Indique com cada ponto principal todos os versículos incluídos no seu ponto secundário. É fazer essa estrutura, juntar em blocos os versículos que estão falando sobre a mesma coisa. Indique com cada ponto secundário o versículo ou os versículos cobertos. Seja conciso, não perdendo de vista a floresta por causa das árvores, como foi falado anteriormente. Estabeleça o que é principal, o que necessita de foco, não perdendo a ideia do todo, mas se fundamentando naquilo que vai ser objeto do desenvolvimento de cada um dos pontos, que vai ser o ensino de cada ponto. Omita o material parentético se incidental. Se há ali informações que não são informações objetivas para que você desenvolva a sua argumentação, se você encontrar informações que não são importantes para o desenvolvimento da sua argumentação, esqueça, coloque de lado, para que isso não traga confusão a você no desenvolvimento daquele ponto, do ensino daquele ponto, como também a igreja, a assistência, aqueles que vão nos ouvir. James Braga nos fornece alguns princípios fundamentais para a elaboração de sermões expositivos. Veja, devemos estudar cuidadosamente a passagem bíblica escolhida a fim de compreender seu significado e obter o assunto do texto. Palavras ou frases importantes do texto podem indicar ou formar as divisões principais do esboço. Se existem palavras que se repetem, como nós falamos anteriormente, se existem expressões que saltam os olhos do pregador, que ele percebe que são ali palavras-chave, palavras importantes, é necessário que a sua atenção se volte para ela, porque ou esta palavra vai lhe dar base para o desenvolvimento do ponto e argumentações que você vai utilizar ali, ou então ela vai te dirigir para a fundamentação dessa ideia que vai dominar todo aquele bloco que vai oferecer os argumentos para o ponto. A ordem do esboço pode ser diferente da ordem da unidade expositiva. Isso aqui é muito importante. Quando você estrutura a passagem, faz a análise da estrutura da passagem, esses blocos que nós separamos, muitas vezes, eles são melhor aplicados na hora de desenvolver o esboço em ordens diferentes. Então, um primeiro bloco ficaria melhor para desenvolver como um segundo ponto, não como o primeiro ponto. Então, isso não tem nenhum problema, desde que obedeça aquelas regras que nós estudamos lá na estrutura homilética. Esses pontos, esses blocos precisam obedecer uma linha lógica de raciocínio e cronológica de acontecimentos. As divisões principais podem ser extraídas das verdades importantes sugeridas pelo texto. 2 ou 3 passagens mais ou menos extensas, extraídas de várias partes da Bíblia, podem formar a base de um esboço expositivo. Preste bem atenção, falei sobre isso há alguns momentos atrás. O sermão expositivo, ou o texto que vai servir para a elaboração de um sermão expositivo, ele não necessariamente precisa ser um bloco só de um capítulo apenas de um determinado livro da Bíblia. Ele pode ser textos
mais ou menos extensos de endereços diferentes do texto bíblico, de partes da Bíblia, que juntas vão formar uma unidade expositiva, desde que esses versículos, que são retirados de passagens diferentes, estejam em consonância, falem sobre a mesma coisa, tragam a mesma informação teológica dentro da teologia bíblica. Certo? Nós precisamos entender que a Bíblia, apesar dos seus 66 livros, apesar de estar dividida em Antigo e Novo Testamento, ela trata de um assunto apenas, do amor de Deus, da revelação desse amor em Cristo e da sua obra redentiva. Então, quando o pregador ele consegue encontrar em passagens bíblicas diferentes o mesmo conteúdo, ele pode formar essa unidade expositiva e utilizar essas passagens bíblicas diferentes para ser o texto a ser explorado no seu sermão expositivo. Observe o contexto da unidade expositiva. Falei um pouquinho sobre isso anteriormente. O sermão expositivo é aquele que o pregador ele não está apenas atento ao texto escolhido, mas ele está atento a todo o contexto da passagem, tanto o contexto anterior, quanto o contexto posterior e tanto quanto o contexto do livro, o contexto do texto bíblico, que está obviamente ligado a todo o contexto da teologia bíblica como Bíblia em si. Examine o contexto histórico e cultural da passagem. Um dos trabalhos exegéticos que o sermão expositivo ele exige do pregador, essa busca, essa investigação do contexto histórico da passagem bíblica. Essas informações são extremamente importantes. Quem eram os romanos? Quem plantou a igreja em Roma? Foi Paulo? Nós sabemos que não. Nós sabemos que Paulo escreve aos romanos, mas não foi ele que plantou a igreja de Roma. Ele escreve aquele texto sagrado, ele escreve aquela carta, é um dos maiores tratados teológicos que o apóstolo Paulo já escreveu, mas ele não plantou a igreja de Roma. A maioria dos comentaristas bíblicos propõe que a igreja de Roma foi fundada por judeus cristãos convertidos na diáspora. Então, essas informações elas são extremamente importantes para conhecermos o texto bíblico, as motivações do autor, para situarmos a assistência à igreja na hora de fazer a narrativa da passagem. Todas essas informações históricas são extremamente importantes. Os detalhes do texto devem ser tratados, mas não exaustivamente, como falamos agora há pouco. Corremos o risco de termos uma passagem tão densa e com tantas informações que o pregador fica seduzido em querer explorar esse texto ao máximo e retirar dele toda a informação que o texto possa dar. Nem sempre isso é necessário. É importante que o pregador tenha a consciência daquilo que é importante, que é principal e aquilo que é secundário na passagem. A título de trazer uma mensagem clara e objetiva, o pregador precisa saber dosar isso e saber trazer para o seu sermão aquilo que de fato é de fundamental importância para a argumentação e para a aplicação do ensino. Aquilo que não é importante, deixe de lado. As verdades do texto devem relacionar-se com o presente. Estamos falando aqui de aplicação. Não adianta o pregador fazer um trabalho fantástico, exegeticamente dizendo, fazer uma excelente e profunda pesquisa exegética, se aprofundar no contexto histórico, saber trabalhar muito bem a gramática do texto, desenvolver e descobrir a importância de determinadas palavras que o texto oferece. Trazer tudo isso como informação na mensagem, mas não aplicar essa mensagem ao coração das pessoas dos dias de hoje.
O grande desafio do pregador expositivo é justamente esse: extrair do texto bíblico as informações e os ensinos que foram aplicados lá no tempo do texto foi apresentado, foi escrito, foi lido, e trazer essas informações numa ponte contextualizando essa mensagem para os dias de hoje, para os ouvintes de hoje. Sabemos que as verdades bíblicas, elas são imutáveis, elas são ontem, hoje e até os dias finais dos homens. Então, preste bem atenção. Para que um sermão expositivo seja de fato algo valioso para aqueles que estão ouvindo, o pregador precisa desenvolver a habilidade da aplicação, o que eu chamaria também de contextualização. Trazer esse contexto histórico para o contexto dos nossos dias. O maior desafio do pregador é justamente fazer esse trabalho de contextualização. Ele não é fácil. Ele é o maior desafio num sermão, principalmente expositivo. O pregador ele precisa buscar essa habilidade, ele precisa desenvolver essa habilidade. Ao desenvolver o sermão, ao sentar, ao se debruçar dos seus manuscritos, seus escritos, da elaboração do sermão, ele precisa a todo tempo estar pensando em como aquele texto bíblico que foi escrito naquele momento histórico pode ser aplicado hoje ao coração e às necessidades dos nossos dias, dos homens dos nossos dias. Fazendo isso, conseguindo alcançar esse objetivo, esse sermão expositivo se torna profundamente profícuo ao coração dos ouvintes dos nossos tempos. Bom, chegamos ao final desta unidade e com isso encerramos a disciplina de Homilética 2. Nós continuaremos então juntos em Homilética 3. Eu te espero lá, espero que essas aulas tenham sido extremamente abençoadoras e úteis para a sua vida e para a sua caminhada ministerial. Deus abençoe.